Sejam todos muito bem-vindos à nossa live que acontece sempre às quintas-feiras. Vou esperar aqui para avisar o pessoal. Deixa eu escrever o tema da live já. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Amor interrompido. Interrompido em direção ao empreender. Pronto. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês vão gostar do tema de hoje, viu? Cadê? Deixa eu ver como que eu faço aqui. Fixar comentário. Pronto. Feliz com a chegada de vocês. Neliane, Cláudio. Daqui a pouquinho eu preciso passar alguns recados importantes aqui para vocês. Já já eu passo. Já já eu falo os recados. Kátia, bem-vinda. Vanessa. Silvia, Lara. Silvina. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje eu vou falar sobre o amor interrompido em direção ao trabalho. Aqui eu vou falar sobre o empreender. O que acontece quando o amor está interrompido em direção àquilo que nós estamos fazendo hoje, no presente. Oi, Silvina. Oi, Mara. Então, amor interrompido em direção... se você tá longe aí da sua agenda aí do seu caderno, caneta, vai buscar sua agenda, vai buscar aí o seu caderno para você poder fazer boas anotações. Ou depois você assiste a aula novamente, esse nosso encontro novamente. Vou trazer um pouquinho num contexto de aula aqui hoje. Silvia, terapeuta. Oi, Rô. Oi, Nilde. E ó, vamos aproveitar. Consegui entrar na live. Muito bem, doutora Camila. Feliz que você está aqui. Você vai gostar do tema de hoje. Vamos aproveitar e fazer o seguinte. Vamos convidar outros empreendedores. Eu tenho um recado muito importante para vocês aqui. Gelson, saudade de você. Como estás? Então, pega aqui esse aviãozinho. Manda aí para mais 5 empreendedores. O tema de hoje é um tema diferentão para muitos que estão aqui, mas que vai trazer bastante clareza para você, né? Afinal de contas, o que é esse amor interrompido em direção ao empreender? E quando o amor está interrompido em direção ao empreender, o que acontece? Nós não temos forças para seguir. Então, aquilo que a gente precisa, a força que a gente precisa para poder seguir, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo anulada. E aí, como é que nós vamos prosperar? Diante desse contexto, como que nós vamos prosperar? Como é que nós vamos ter bons resultados no negócio se isso estiver acontecendo? Entende? Legal. Escreve aqui no chat para mim enquanto o pessoal tá chegando, pra eu já entender qual é o campo que nós estamos aqui. Escreve aqui no chat o que é que você faz. O que é que você faz? Qual é o seu negócio? Escreve aqui pra mim, o que é que você faz? Qual é o seu negócio? Pra quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Eu falei pra você pegar a sua caneta e a sua agenda aí, o seu caderno, pra você poder fazer boas anotações aí, pra você poder não somente pensar sobre, como também dar um bom próximo passo. E convidar também, né? Se a gente puder mandar isso aqui pra mais 5 empreendedores, olha só, o quão bom não vai ser. Legal. Vocês estão escrevendo aqui o que é que vocês fazem. Medicina do ambiente, atendimento psicológico, terapeuta, loja física de roupas, a Helenita, bem-vinda, Helenita. Terapeuta e consultora de bem-estar. Viagem. Psicóloga. Legal. Advogada, Catarina. Muito bem. Então, vamos lá.
Bom, deixa eu começar com os recados, depois eu falo novamente sobre eles. Olha só, a partir da semana que vem, essa live vai acontecer às 11 horas. Nessa live, eu vou sempre trazer um tema. Eu vou sempre trazer um tema que mais está aparecendo para mim quando vocês me mandam direct, quando eu abro a caixinha de perguntas. Qual que precisa ser o nosso combinado aqui? Você está querendo levar o seu negócio para o próximo nível. Às vezes você não está vendendo, você precisa vender. Às vezes você não está com uma boa comunicação, você precisa melhorar essa comunicação. Talvez você precise lapidar o seu produto. E aqui a gente fala sobre empreendedorismo sistêmico. No empreendedorismo sistêmico, a gente olha para as dinâmicas ocultas por trás do resultado. O que está te bloqueando? O que está travando você de seguir? Essa que é a nossa principal temática aqui dentro. Dentro do empreendedorismo sistêmico, quais são os princípios que você vai encontrar aqui nos nossos conteúdos? Empreender é um jogo de adultos, então a gente vai ajudar você a ativar essa postura. Empreender é um jogo de adultos, se você não ativar essa postura, você está fora do jogo. Empreender é um esporte coletivo, você precisa entender que tem outras pessoas envolvidas nisso. E se relacionar é peça fundamental, e tem gente que está muito recolhido no seu processo relacional. O terceiro é, empreender é autoconhecimento em movimento. Você precisa olhar para a sua história, você precisa olhar para as suas questões e usá-las como alavanca no seu negócio, e não o contrário, e não como uma forma de travar o seu negócio. Empreender é autoconhecimento em movimento. Empreender é sair para trabalhar todos os dias. Então, quando a gente vai encontrando todo esse caminho, nós vamos tendo forças para poder seguir com força, com leveza, com alegria dentro desse processo do empreender, ok? Então, eu acabei de falar para vocês os princípios do empreendedorismo sistêmico, que é a base de todo o nosso conteúdo, de tudo que eu trago aqui para vocês, de tudo que eu trago nas mentorias, nos programas, nos workshops, nas oficinas e 100% dos conteúdos gratuitos. Ok. Dito isso, a partir da semana que vem, nós vamos ter 2 encontros por semana. Então, sempre às quintas-feiras, vou mudar o horário vai ser às 11 horas da manhã. Então, um pouquinho antes do seu almoço, você vai estar aqui comigo, já deixa aí na sua agenda, 1 hora de conteúdo e depois você vai programar aí o seu almoço, enfim, o seu período da tarde. E às terças-feiras, nós vamos estar lá no YouTube. Às terças-feiras nós vamos estar lá no YouTube. O conteúdo lá do YouTube, ele vai estar aberto, vocês vão poder assistir. E tem gente aqui da mentoria Visão Sistêmica nos Negócios que está aqui. Eu vou contar isso para vocês no nosso encontro de amanhã. Esse encontro às terças-feiras, ele vai ser com alunos, com mentorados. Então, vou ser eu e mais uma pessoa, onde a gente vai falar o que a gente faz. Nós vamos falar sobre os resultados que o empreendedorismo sistêmico vem trazendo pra gente na nossa vida. E eu também vou responder 2, 3 perguntas desse mentorado, de quem já tá aqui do lado de cá, como mentorado, mentorada. E essas perguntas, com certeza, são dificuldades que nós estamos vivendo na nossa rotina, no dia a dia, e que vai contribuir com você. É quase como se a gente estivesse fazendo um conteúdo fechado, mas entregando para vocês. Então, mentoria sistêmica, às terças-feiras, você vai poder assistir a minha conversa com alguém do empreendedorismo que tem dificuldades como você, que tem desafios como você e que vem atravessando isso. E eu também vou compartilhar partes e pedaços da minha história. Então, às terças-feiras, às 11 horas da manhã, lá, só você digitar Alessandra Camilo no YouTube que você vai me achar, mas depois eu vou deixar as informações aqui. Então, nós vamos ter esses 2 encontros, tá? Esses 2 encontros por semana, para que a gente se conheça melhor, para que você conheça mais sobre o empreendedorismo sistêmico e para que você possa aplicar o empreendedorismo sistêmico aí, ó. A Cacilda escreveu aqui, ó, legal. Então, o que eu preciso que você faça? Que você esteja presente, né, que você acompanhe, venha sempre com o seu caderno para você poder anotar. Você vai ter perguntas, né, ao longo desse processo e eu também vou contribuir com isso. E aqui nos stories, lembra de me acompanhar aqui nos stories também, que eu sempre tô abrindo a caixinha de perguntas. Eu vou fazer perguntas para você, você vai fazer perguntas para mim, e assim a gente vai caminhando. Qual que é o objetivo de tudo isso, Ale? É a gente usar e disseminar o empreendedorismo sistêmico. Tem muita gente indo embora do empreendedorismo, triste, chateada com o empreendedorismo, porque não tá tendo resultados. Porque muitas vezes você fica 100% buscando respostas de estratégia, né? Você quer muita resposta técnica para a estratégia e você não está olhando para o principal produto, que é você, né? Empreender é autoconhecimento em movimento. Se você não destravar, muitas vezes você vai ter o quê?
dificuldade em dar o seu próximo passo. Então, no nosso tema de hoje, amor interrompido em direção ao empreendedorismo. A primeira coisa que eu quero que você anote, ou que você tenha uma boa reflexão aí, para você é o seguinte: quando a gente fala sobre o sucesso no empreender, ele vai trazer pra gente 3 elementos. Sucesso no empreendedorismo. E aqui eu já tô trazendo o olhar sistêmico, tá? Sucesso no empreendedorismo através do olhar sistêmico. A gente precisa olhar para 3 elementos. Esses 3 elementos que com o passar do tempo é o que vai ganhando musculatura, porque a gente precisa do tempo para ter o resultado. Se você tiver a sementinha de uma laranja na sua mão, você não tem a laranja ainda. Você tem uma laranja em potencial. Você precisa pegar essa sementinha que está na sua mão e colocar ela na terra. Se você colocar ela no bolso, ela vai morrer. Então, você não tem a laranja. Para você ter a laranja, você vai ter que levar ela a um solo fértil, você vai ter que cuidar, você vai ter que zelar por aquilo, até que ela apareça, até que você também possa zelar um pouco mais por aquilo, por ela, como ela tá ali ainda frágilzinha, até que ela se transforme numa pequena árvore, numa bela árvore, numa árvore madura, e a partir desse momento, os frutos, eles começam a surgir, as laranjas vão começar a surgir. E muitas vezes a gente não tem essa paciência com o tempo, né? Essa paciência com o tempo. Ok, então quando a gente chega para empreender, nós vamos olhar para 3 elementos. O primeiro elemento, vamos pensar assim, que é a sua inteligência que vai trabalhar com a questão intelectual, a sua inteligência intelectual. Dentro da sua inteligência intelectual, você precisa ter conhecimentos, você precisa ter habilidades, competências, né? Conhecimento, habilidades e as suas competências. Então, por exemplo, algumas pessoas colocaram aqui, ó, eu tenho uma loja, ou eu sou terapeuta. Para você ser terapeuta, para você ter uma loja, você precisa ter competência para isso, né? Você precisa saber todo o processo técnico e estratégico, né? Sobre esse processo. Você precisa saber entregar o seu produto ou serviço. Então, quando a gente fala da inteligência intelectual, onde nós estamos falando nada mais, nada menos do que das suas competências, você vai observar que você já tem isso, que você já tem essa inteligência intelectual. O que pode acontecer com as suas competências é, à medida que você vai entregando, ela vai se aprofundando. Então, mais pessoas, se atender os seus primeiros 10 clientes, seja na sua loja, seja aí na sua terapia, se atender os primeiros 10. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Você vai melhorando isso, você vai aprimorando isso. Pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu dei um recadinho no início aqui, bem importante. Daqui a pouquinho, quando tiver uns 25, 30 minutos, eu dou o recado novamente, tá? Então, o que acontece aqui? Daqui a pouco eu vou responder. Eu tô vendo que vocês estão colocando várias perguntas aqui. Daqui a pouco eu respondo perguntas, tá? Então, você tem lá as suas competências, né? Então, essa sua inteligência intelectual, você precisa saber. Então, por exemplo, sei lá, você é coach. Então, você tem um procedimento para entregar. Você é terapeuta, você tem um procedimento para entregar. Você é astróloga, você tem um procedimento para entregar. Você tem uma loja de chocolates, você tem todo um processo que você trabalha também dentro desse contexto. Então, anota essa primeira coisa. Pode ser que você já esteja muito bem dentro desse contexto, só que a competência, ela precisa da sua experimentação, da sua movimentação, tá? Mas isso você já tem aí. Esse é o primeiro movimento. Depois, a gente vai falar sobre a sua inteligência emocional. A sua inteligência emocional. E aqui nós vamos lidar com o quê, ó? Quais são as frustrações que você vem vivendo? Quais são os medos que você vem vivendo? Quais são os aspectos, quais são as travas que você vem vivendo? Quais são as tensões que você vem sentindo quando você está colocando as suas competências em movimento. Então, esse ponto das frustrações, dos medos, das tensões, dessa forma como você vê a vida, muitas vezes, no lugar de você estar aqui no presente, com a sua postura adulta ativada, você ainda está trazendo o quê? Dores e questões lá do passado. Então, você age lá atrás. Então,
a nossa inteligência emocional é o que vai dar sustentação na nossa inteligência intelectual, que vai estar ligada às nossas competências, tá? Senão, o que acontece? Você fica uma pessoa com uma tolerância muito baixa à frustração. Você fala assim, ó, eu falo assim, tá vendo essa semente aqui? Tem uma laranja aqui. Aí você já fala, então ok, só esperar virar laranja, né? Você tem pressa com o tempo e você esquece de todo o processo que essa sementinha precisa até que algo aconteça com ela, né? Então você faz o quê? Você começa a ferir a sua própria curva de aprendizado, você acaba vivendo mais na fantasia do passado. Olha a fantasia aqui, ó. Olha o contexto infantil, olha o contexto da criança aparecendo. Então eu fico olhando muito mais lá para o passado. Então, quando a gente vai falar da inteligência emocional, olha só, o contexto sistêmico vai aparecer agora. Quando a gente está falando desse contexto que ele é emocional e que ele está trazendo frustrações, intolerância, medo, travas, tudo que está impedindo você de fazer tudo aquilo que é preciso ser feito e que vai desencadear na sua procrastinação. Então, pelo fato de você, dentro de você, começar a criar histórias, travas, o que acontece? Você começa a procrastinar. No lugar de você fazer tudo aquilo que precisa ser feito, você não faz. Você quer fazer o que você quer. Ou você fica vivendo na fantasia. E a fantasia, ela é um contexto infantil. Essa fantasia, ela também se apresenta da seguinte forma, né? Então eu tenho uma fantasia de que algo vai acontecer sem que eu faça nada. Ou de que nada vai acontecer porque para mim as coisas não dão certo, ou aquilo que eu estou almejando é muito difícil. Então tem todo um processo acontecendo dentro da cabeça. E esse contexto de inteligência emocional, ele vai estar muito ligado ao quê? A aprendizados incompletos do passado. E olha só, que bonito, assim, bonito conhecer sobre isso. Não exatamente bonito quando a gente está vivendo esse desafio. Quando a gente está vivendo essas questões do passado, então, por exemplo, quando a gente olha dentro do sistêmico, Bert Hellinger chamou isso, que é o criador das constelações sistêmicas, Bert Hellinger chamou isso de amor interrompido. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Amor interrompido. Esse amor interrompido, eu já vou falar como é que ele acontece. Esse amor interrompido que aconteceu no passado, ele está acontecendo de novo num processo de padrão repetitivo no amor interrompido em direção ao empreender. Então vamos lá, dentro da nossa inteligência emocional, eu não consigo progredir, por quê? Porque algo está me alavancando. O que está me alavancando? Excesso de medo, dificuldade de lidar com as frustrações, as travas e algo que me segura ali. Então, se eu pudesse traduzir tudo isso em uma palavra, eu colocaria aqui, ó, congelamento. Eu sei o que eu preciso fazer, porque eu tenho competências, eu tô estudando meios para mostrar minhas competências, que é através do marketing. Então, eu tenho aqui um produto ou serviço, o marketing é um meio para que mais pessoas cheguem até mim. E eu não consigo seguir. Então, a minha inteligência intelectual, as minhas competências, o meu produto ou serviço não está tendo o movimento adequado. Olha o amor interrompido aqui, eu não estou conseguindo empreender, porque dentro da minha inteligência emocional, diante de medos, diante de frustrações, diante das minhas travas, eu estou vivendo um congelamento. Então, se fosse traduzir uma palavra só, seria um congelamento. Esse congelamento que está acontecendo agora, no presente, ainda é resquício de um processo interrompido do passado, aprendizados incompletos do passado. E com quem que aconteceu esse processo? Esse processo aconteceu lá na infância, com as duas pessoas, que são as pessoas que têm um contexto extremamente importante na nossa vida. Porque foi quem trouxe a vida a nós, chamado
papai e mamãe. O nosso papai e a nossa mamãe. Só que presta atenção, e eu vou aprofundar isso com vocês ao longo das próximas semanas. Não consigo entregar tudo em 1 hora. Mas presta atenção no seguinte. Esse processo de amor interrompido que aconteceu lá na infância, porque assim, ó, nós chegamos na vida. Quando a gente chega na vida, a gente chegou através dessa mamãe, através desse papai. Chegamos à vida. Esses foram os nossos acordos espirituais. O papai, a mamãe, a gente, há todo um contexto para sermos recebidos aqui. Só que cada um de nós, individualmente, estamos vivendo o nosso processo de evolução, de crescimento, que daqui a pouco eu vou falar que é o 3º elemento. Eu falei para vocês que tem 3 elementos para o empreender com sucesso e começar a soltar esse amor que foi interrompido. Esse processo que a gente está vivendo hoje, no presente, né? Esse processo que a gente está vivendo hoje, no presente não, na vida, somos todos nós vivendo. E às vezes a sua criança, ela tá acionada no seguinte sentido. Eu achava que eu deveria ter pais diferentes, que os meus pais deveriam ser diferentes daquilo que eles foram. Esse pode ser um contexto que acaba me segurando, que acaba me travando. Eu deveria ter mais. A minha vida não tá tão boa hoje, porque aí há um diálogo interno aí em você. A minha vida deveria estar melhor e ela não está. Ou esse contexto ele vai abarcar os seus pais, ou esse contexto ele abarca o sistema, né? O país que a gente vive, ou como são as leis, a política. Eu vou começar a achar o quê? Culpados fora. E aí eu deixo de olhar para mim, eu deixo de olhar para dentro, eu deixo de olhar para os meus aprendizados. Então vamos lá, vamos voltar. Olhando lá para trás, isso que hoje, dentro da nossa inteligência emocional, tá trazendo muitas frustrações, tá trazendo esse congelamento, essa trava que vem através de um amor interrompido em direção aos pais, porque a criança ela tem determinadas necessidades, elas vão fazer com que o fato desse aprendizado ter ficado incompleto, eu não consigo, há um amor interrompido, eu não consigo chegar no sucesso daquilo que eu escolhi empreender. Eu tenho dificuldade, presta atenção nisso. A criança, quando a gente chega no mundo, nós achamos que a nossa mãe, que a gente é um só com ela. Até que tem um momento, até 1 ano e pouco ali, 1 ano e meio mais ou menos, aí a gente começa a entender que há uma separação. Ela é uma e eu sou outra, eu sou outra. Só que ainda assim, a gente vai muito em direção à mãe. Por quê? Porque ainda há uma dependência. Nós vamos em direção à mãe, esse relacionamento vai se firmando ali entre nós, e aí depois esse relacionamento ele também precisa ir em direção ao pai, ao feminino, ao masculino, a sermos cuidados, a outros processos, né? Sermos vistos, queremos ser cuidados, queremos ser vistos, queremos experimentar. Então, esse processo todo é o processo infantil. Só que às vezes o que acontece? Essa mamãe ou esse papai, por algum motivo, eles não estão disponíveis. Às vezes há um afastamento. A criança se afastou realmente da mãe ou do pai. E às vezes esse afastamento ele não aconteceu. A mãe estava ali, o pai estava ali, mas eles não estavam psicologicamente disponíveis. Por quê? Aqui cabe a gente lembrar que os nossos pais também foram crianças. Que os nossos pais, eles também têm as próprias questões deles. Eles são nossos irmãos de alma, que eles também estão vivendo as dificuldades deles. Isso tudo está acontecendo lá atrás, na infância. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até os 7 anos, o nosso conjunto de padrões, ele está bem estabelecido até os 7 anos. Então, todos esses aprendizados, que eles precisavam ser completos, onde a gente experimenta a vida, onde a gente tem um ambiente seguro para fazer tudo isso, muitas vezes, o que aconteceu com a gente? Menina, não mexe aí. Menino, não mexe aí. Ó, quando chegar na casa dos outros, não é para conversar, não peça nada, ou não fale com estranhos. Todo esse nosso processo de criação, ele foi trazendo pra gente do 0 aos 7 anos, lembrando que, eu vou também trazer isso ao longo para vocês, tá? A gente não pode trabalhar isso dentro de uma postura que acusa. Quando nós trabalhamos isso dentro de uma postura que acusa como foi a nossa vida até aqui, isso tira toda a nossa força, porque a gente sai do nosso lugar primordial, tá? Depois eu vou abrindo isso mais para vocês. Hoje eu quero
abrir o caminho aqui dentro desse conteúdo. Para vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Dei um recadinho no começo da live, daqui a pouco eu vou falar ele novamente, tá? Tema de hoje, amor interrompido em direção ao empreender. Por que que eu travo na hora de empreender? Então, para vocês que estão aqui, e lembra também de assistir o comecinho da live para depois você juntar as peças. Aí o que que acontece? Nós aqui no presente, hoje, nós estamos vivendo a vida aqui no hoje. E hoje nós somos adultos, tá? Porém, eu quero dar uma notícia para você. A maior parte de nós somos adultos infantilizados. Professora Lê, como assim eu sou um adulto infantilizado? Como é que você sabe disso? Como é que você me prova isso? É só você olhar para como está os seus resultados na sua vida. Como que tá a sua felicidade? Como que tá a sua prosperidade? Como que tá o seu senso de paz? Como que tá o seu senso de leveza aí dentro de você? À medida que você vai alcançando a prosperidade, a leveza, uma calmaria dentro de você, vontade de fazer tudo aquilo que precisa ser feito, é porque nós estamos entrando nesse processo de alinhamento. E muito do que não aconteceu no passado, muito do que a gente não teve oportunidade com os nossos pais, nós vamos reprogramar através de professores. Hoje, quando você está aqui, você está entrando em contato com esse conhecimento está mexendo em algo aí dentro de você. Quando você está dentro de mentorias, quando você coloca o seu próprio negócio para girar, então você está colocando também conhecimento para frente. Então, o processo de amadurecimento que não aconteceu, ele começa a acontecer a partir de agora, desse nosso ponto, desse nosso contato. Então, vamos voltar lá. Esse amor que deveria acontecer em direção à mãe, alguém colocou aqui, ó, eu não fui amamentado pela minha mãe. O que que essas coisinhas vão gerando? A nossa relação com o nosso sistema familiar, com os nossos pais, com a nossa mãe, com os nossos pais, com os nossos avós, com a nossa família toda, ele gerou em nós nós estamos dentro de inteligência emocional. Então, quando a gente nasce, a gente chega, aí eu tô falando aqui do amor interrompido, dos aprendizados incompletos. Esse é um movimento. Os aprendizados incompletos versus o amor interrompido gera em nós um elemento aqui dentro, chamado o quê? Traumas. Traumas conhecidos e traumas não conhecidos. Então, traumas conscientes e trauma inconsciente. Exemplo de um trauma conhecido. Uma vez eu fui cantar na escolinha com 6 anos, eu errei a letra e as pessoas riram de mim. Um trauma conhecido. Eu não mamei. A Ana colocou aqui, eu não fui amamentada pela minha mamãe. Ela só tem essa informação, a mamãe dela que contou pra ela não lembra disso. Falou, e a Ana não mamou, pelo motivo x, tal, entende? Só que essa conexão lá na alminha da Ana, algo acontece ali dentro desse contexto. E a gente não tem só um trauma, vamos combinar? Que a gente não tem, a vida é traumática. Então, a gente vai passando por muitos desafios ao longo da vida. E à medida que a gente vai se conectando a um trauma, principalmente os nossos traumas precoces, a gente vai liberando os outros na sequência. Algo em nós vai soltando. A leveza começa a aparecer, o sorriso, a vontade de viver, a vontade de trabalhar, ela começa a surgir na gente. Então, lá dentro de inteligência emocional, quando a gente está falando dentro lá do contexto familiar, a primeira coisa são as crenças e valores que são instaladas em nós. Nós temos crenças e valores que estão muito enraizados na nossa família, na nossa cidade, no nosso país. As crenças que nós temos aqui no Brasil são diferentes das crenças que se tem lá na Índia, por exemplo, ok? Então é assim que isso vai sendo formatado. O segundo movimento é quando acontecem os traumas. O amor interrompido, ele acontece aqui, ó. A criança quer mamar e não mama. A criança está sentindo insegurança, tensão, ela quer o calor do abraço da mamãe. A mamãe tá trabalhando, a mamãe foi ao supermercado, a mamãe morreu. Então a criança não consegue atender aquela expectativa. Então essa expectativa não atendida, ela vai se tornando no nosso corpo, no nosso campo energético, traumas. Então todos nós somos traumatizados em vários contextos, ok? Não acha aí que, ai meu Deus, essa sou eu, né? Isso que tá acontecendo aí sou eu. Todos nós temos isso. Por isso que o nosso crescimento, que vai ser o terceiro elemento que eu vou falar aqui pra vocês, é um elemento fundamental. Então, ó, as nossas crenças e valores,
os nossos traumas. Então, eu começo a observar melhor quais são as crenças e valores que estão me movimentando na vida. Opa, eu tô tendo um desejo adulto, eu quero empreender, eu quero um negócio próspero, eu quero me sentir uma mulher, um homem feliz, eu quero me relacionar bem com as pessoas, com a minha saúde, e parece que tem algo que não tá acontecendo aqui, que não tá vindo. Para onde nós vamos olhar? Nós vamos olhar para as crenças e valores, e tudo isso vai sendo fortalecido através do terceiro elemento, que eu vou falar daqui a pouco. As crenças e valores, o segundo movimento, os traumas, e o terceiro, os emaranhamentos sistêmicos. Dentro dos emaranhamentos sistêmicos, a gente olha bem para trás. Nós, né, e através das constelações, isso é bem observado, porque dentro das constelações, mas isso também é bem observado dentro da física quântica e dos campos mórficos e também da epigenética, ou seja, são várias linhas olhando para isso. O que acontece? Nós não herdamos da nossa ancestralidade, da nossa família, apenas a cor dos olhos, apenas o formato do nosso corpo. Nós herdamos também dores, emoções. Nós herdamos também alegrias, entende? Nós herdamos coisas que estão ligadas também a esse campo energético emocional. Porque o todo, o teu campo, a tua família é um todo. Ele é maior do que a soma de todas as partes. Então você fala, minha família sou eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Não, vocês são partes. Você tem os seus avós, você tem para trás, todos nós temos, né? Então, há um todo que muitas vezes ele fica oculto pra gente. E hoje, através quando a gente está fazendo dinâmicas, exercícios sistêmicos, quando a gente está fazendo meditações, muitas coisas elas começam a vir à tona pra gente. Quando você está recebendo a guiança de alguém para você passar por exercício, por processo. Então, esses seriam os emaranhamentos sistêmicos. As coisas que eu estou em ressonância hoje, uma tristeza que eu sinto hoje e de repente é de um aborto, de um bebê que não veio na minha família, de coisas que estão para trás. Ale, como é que eu sei disso? Como é que eu vou fazer todo esse movimento? Como é que eu vou resolver todas essas questões? Não, primeiro que a pergunta não é essa, né? A primeira coisa que você faz, você chega próximo a pessoas que podem te guiar no processo. Então você está chegando aqui através do empreendedorismo sistêmico. Se você está aqui, provavelmente é porque você está sentindo travas aí na sua rotina, no seu dia a dia, e você quer levar o seu negócio para um próximo nível. Então isso quer dizer que por ressonância você já chegou mais pertinho. E aí você começa a acompanhar os conteúdos. E para vocês que estão aqui agora, o que eu falei lá no comecinho da live é que os nossos conteúdos a partir da semana que vem, às terças-feiras, às 11 horas da manhã, vai ter mentoria sistêmica lá no YouTube, só digitar Alessandra Camilo, depois vai ter aqui o link na bio. E às quintas-feiras, essa live que acontece às 12h59, ela vai ser também às 11 horas. Então nós vamos ter encontro às terças e às quintas-feiras. Quintas-feiras aqui no Instagram e às terças-feiras lá no YouTube, ok? Espero todos vocês para poder contribuir aí com esse próximo passo de vocês aqui no conteúdo gratuito. Depois, se você quiser participar de um workshop, de uma oficina, do programa, da mentoria, aí você dá o próximo passo aqui com a gente, tá? Primeiro a gente começa fazendo esse processo nosso aqui. E eu tenho um monte de coisa para ensinar para vocês. Eu tenho muitos exercícios para passar para vocês. Só que eu quero saber se você tá com a sua postura adulta ativada ou se você vai fazer birra e falar assim: ah, quer dizer que eu vou ter que estudar? Quer dizer que eu vou ter que assistir a aula? Quer dizer que eu vou ter que estar pertinho da professora? E a resposta é sim, porque senão você já estaria atingindo o resultado que você quer. Então tenha responsabilidade aí com o seu negócio. E olha que interessante, quando eu falo assim com você, quando eu trago isso pra você, você vê, eu trago com alegria, eu trago com leveza, eu trago te fazendo um convite, mas eu também trago com uma autoridade maternal, paternal, de quem está convidando você para experimentar a vida de um lugar diferente, através do seu empreendedorismo, através disso que você quer colocar no ar para contribuir com a vida de outras pessoas. A gente vai falar muito sobre propósito, muito sobre missão, muito sobre princípios, que vocês vão ver o quanto isso traz força para você poder dar o próximo passo. Aí, deixa eu falar algo aqui para vocês, que é o seguinte. Primeiro elemento,
Inteligência intelectual, ligada às suas competências e habilidades para o seu produto ou serviço, ok? Segundo, eu dei uma pincelada, tudo isso que eu falei para vocês dentro da inteligência emocional, que traz o amor interrompido, que traz as lealdades invisíveis e que traz as crenças e valores, que é o que trouxe você até aqui, e o quanto de gratidão nós temos que exercer para o nosso sistema, porque isso nos dá força. Ele vai mexer no terceiro elemento. O terceiro elemento chama-se inteligência espiritual. Presta atenção nisso aqui, porque nós vamos aprofundar isso aqui ao longo dessas semanas e vocês vão ver o quanto vocês vão para um próximo nível. Aí não é só no negócio de vocês, é na vida de vocês. A nossa inteligência espiritual, é a capacidade que nós temos de fazer boas perguntas sobre o sentido da vida e a partir dessas boas perguntas sobre algo que eu quero ligado ao sentido da vida farão com que eu comece a agir diferente. E tem pessoas que não conseguem nem fazer essas perguntas. Por isso que eu preciso trabalhar vocês aos poucos para contextualizar, porque tem muita coisa que você tá tendo acesso, aí você fala assim, nossa, isso que essa pessoa tá falando é muito louco. Como assim física quântica? Como assim eu tô trazendo a pessoa lá do meu passado, meu bisavô, ele tá aqui. Como assim? Ó, eu nem usei esse termo, mas vocês vão começar, eu vou falar sobre vidas passadas, eu vou falar sobre ancestralidade, eu vou trazer conteúdos mais profundos aqui que eu só trago dentro dos nossos produtos pagos. Eu vou trazer isso para a rede social. E o que eu preciso? Que você ajude trazendo mais gente para perto da gente. Mais pessoas. Nós estamos ficando aqui mais ou menos em média em 100 pessoas. Daqui a pouco nós vamos ter 1000 pessoas vendo ao vivo. Só que pra gente ter 1000 pessoas vendo ao vivo, você também vai ter que trabalhar junto comigo. Por quê? Porque os nossos negócios, eles têm que sustentar uma força amorosa, viva, real, que contribui com a vida de outras pessoas. Então vamos voltar. Inteligência espiritual, que é sobre o que nós estamos falando, que é o terceiro elemento. Para eu atingir a inteligência espiritual, eu não a atinjo sem a inteligência emocional. E toda a visão sistêmica, parte da visão sistêmica, mais uns 60%, ele está dentro da inteligência emocional. Lealdades invisíveis, amor interrompido, crenças e valores. Se você não alcançar, se você não tomar isso ou você aprende com seus pais, se você não aprendeu com seus pais, você precisa de um pai e de uma mãe agora, professoral. Eu não vou ficar mimando você, mas eu vou orientar você. Para que seja ativo o quê? A inteligência espiritual. A inteligência espiritual ela é ativada, porque se você não faz perguntas do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Se você não tem perguntas dentro de você sobre qual é o sentido da vida, minha vida é acordar, zumbizar o dia todo, ficar reclamando da vida, ficando só em busca de dinheiro, porque a felicidade está no dinheiro, e isso é um ledo engano, e só isso. Então, para tirar você disso, porque assim, quem está nesse movimento muito zumbi, a culpa não é sua de você estar no movimento zumbi, mas a culpa é sua quando você se mantém nesse lugar. Nós vamos olhar aqui que no lugar do amor crescer, do amor que vê, do amor que caminha para o mais, onde você busca saúde, prosperidade, felicidade, esse contexto começa a trazer para você o amor que adoece, o amor que não vê, o amor que mata, que morre. Dentro desse amor, o que está acontecendo? A doença, porque aqui eu acho que a vida está me engolindo, então aqui eu vou ter sintomas, eu vou ter doenças, e isso começa o quê? A me tirar do jogo, a me drenar. Eu começo a querer morrer. E você vê muita gente nesse movimento.
Talvez você seja essa pessoa. Eu, Alessandra, já estive categoricamente dentro desse movimento. Porque é preciso a gente se derreter, a gente se entregar para o ensinamento, se entregar para o conhecimento, para que o conhecimento comece a me banhar. E quando o conhecimento vai me banhando, eu começo a acordar. E quando eu começo a acordar, eu começo a ver os meus traumas de outro jeito, eu vou ressignificando, eles passam a se tornar peças do meu quebra-cabeça na fase adulta. Os meus emaranhamentos, eles começam a ser liberados, é um processo que a gente vai vivendo. As minhas crenças e valores começam a ter um novo sentido. Eu começo a entrar num estágio de novas percepções. Com novas percepções, eu compreendo melhor o meu processo relacional. Então, o amor que adoece começa a ser o amor que cresce. O amor que é cego começa a se transformar no amor que vê. O amor que quer morrer começa a ser o amor que quer viver. Por quê? O amor necessita da ordem. Nós precisamos ter as coisas em ordem para que possamos seguir. E aí, dentro desse contexto que eu vou fortalecendo dia após dia, experimentando na minha vida, no dia a dia, eu começo a despertar para a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a minha capacidade de fazer perguntas sobre o sentido da vida e me relacionar com aquilo que se apresenta. Então eu começo a olhar o dinheiro de outro lugar, eu começo a olhar os erros das outras pessoas de um outro lugar mais amoroso, eu começo a olhar resultados de um outro lugar, eu começo a ativar em mim princípios universais. Princípios universais. E esse é o nosso real propósito de vida. Qual é o nosso real propósito de vida? Que possamos viver os princípios universais. Eu começo a viver dentro de mim. Olha quanta coisa eu preciso liberar. Porque os meus emaranhamentos do passado, os desafios que eu vivi, tidos como traumas e amor cego da minha infância, eles não vêm vindo só dessa minha vida. Ale, eu não acredito em vidas passadas, então olhe só para sua ancestralidade. Algo de alguém lá de trás que vem para você. Mas se você acredita em vidas passadas, é esse o processo que está acontecendo. E aonde o empreender entra em tudo isso? Quando você está empreendendo, você está tendo a oportunidade de crescer, porque empreender é um jogo de adultos. Estão sacando como que eu estou encaixando as peças? Empreender é um jogo de adultos. Se você já está nessa postura, fazendo aquilo que é preciso e não aquilo que você quer, e você está com isso ativado, você automaticamente está contribuindo com a vida de outras pessoas. Então, a sua inteligência espiritual está sendo acordada. Inteligência espiritual, a capacidade que eu tenho de fazer boas perguntas sobre o sentido da vida e me relacionar com as respostas. Então a gente fica com tudo o que é. Eu fico com as coisas que são boas, com as coisas não tão boas, e eu vou tratando tudo o que acontece como um conjunto de experiências. E eu vou ativando essa minha postura adulta e empreendedora. Porque olha só, o que acontece quando o amor está interrompido ao empreender? Tudo isso que eu contextualizei aqui para vocês vai acontecer assim, ó. Vamos ver se você está vivendo amor interrompido. Quando a gente era criança, a gente estava esperando, então, ó, tudo isso, tô esperando coisas dos meus pais. Os meus pais precisam me entregar algo. Por quê? Porque a criança, ela precisa tomar. Ela precisa aprender, ela precisa ser vista, ela precisa se relacionar, ela precisa experimentar o novo, ela precisa cair, levantar. Ela precisa experimentar toda a vida, todo esse processo que é a vida. Então, a criança, ela tá sempre indo em direção aos pais, a mãe e ao pai. E você não precisa, não, eu só tive mãe, minha mãe foi pai e mãe. Não, você precisa do seu pai também. Você precisa trazer o seu pai, não no seu processo de criação, mas dar um lugar de que você não nasceu na cegonha, né? A cegonha não botou você na barriga da sua mãe. Você tem pai e você tem mãe. Isso, sobre esse tema também eu vou crescer com você ao longo dos nossos conteúdos aqui. Então, esse amor que foi interrompido em direção aos pais, aonde eu
queria mais dos meus pais em termos de energia, porque você não tinha esse intelecto, certo? Você lá com 3 anos tá falando, eu vou registrar aqui que eu preciso do meu pai e da minha mãe de forma intelectual. Isso é uma forma de alma, é uma forma emocional. Presta atenção, como isso não aconteceu, lembra que eu falei? A maior parte de nós passou por esses perrengues, por essas dificuldades, porque os nossos pais também foram crianças. O que acontece? Quando você começa a empreender, vê se você se vê nisso aqui que eu vou escrever agora. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Você começa a ter um imediatismo. Eu já fiz 3 lives e o resultado não veio. Meu Deus, eu já criei 10 produtos e a coisa não acontece. Eu fui pra mentoria X e chegou lá, eu achei que fosse ser uma coisa e aí não foi. Aí o mentor, a mentora não entregou aquilo que eu queria, que eu precisava. Ou você fala assim, eu não consigo mexer nessas ferramentas tecnológicas. Eu não consigo escrever a minha linha narrativa. Eu não tô conseguindo saber o que eu coloco nos stories. O meu produto, as pessoas não estão elogiando. Vocês conseguem ver em todas essas frases uma reivindicação infantil de quem ainda pede pelos pais, com base em tudo que eu expliquei na aula de para vocês aqui hoje. Então, o amor fica interrompido em direção ao trabalho, em direção ao empreender, dentro da empresa, dentro do empreendedorismo, dentro da profissão. Aqui nós estamos falando das profissões em geral. Por quê? Porque eu estou trazendo um contexto do passado que está em todo o meu campo energético para o presente. Rosane colocou, essa sou eu. Rosane, essa somos nós, empreendedoras e empreendedores. A maior parte esmagadora. Em um ano nós tivemos mais de 1000 alunos dentro do Instituto. E quando a gente trazia esse tema à tona, as pessoas escreviam, muito eu, sou eu. E a gente não resolve, isso não é uma coisa de como eu vou resolver isso. Não é como você vai resolver isso, porque não é isso, é issos. São vários pontos, é devagar. É vindo pra live, é indo lá pra mentoria que a gente vai fazer no YouTube. Depois, se fizer sentido pra você, você vindo pra dentro do Instituto, pra algum programa nosso. Mas é devagar. E ele começa onde? Aqui, nessa nossa relação, nesse compromisso aqui de você estar aqui comigo 1 hora, de você fazer a anotação, de você experimentar. Por quê? O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Presta atenção ainda dentro do campo espiritual. Nós estamos em um planeta que ele começa com um movimento de provas e expiações. Sim, nós estamos aqui porque a gente decidiu vir para cá para liberarmos os nossos karmas. Em algum momento a gente andou fazendo coisas não tão legais e tem gente que continua não fazendo. Coisas não tão legais nessa vida, a traição, não pagar imposto, mentir desnecessariamente. Isso eu tô falando tudo, né, em excesso. Tudo tem contexto, né? Tudo tem contexto e aqui não há julgamento. Mas pra gente observar esse ponto da nossa vida. Até porque nós temos valores e crenças e aí a gente cria as nossas próprias regras. Então, esse nosso processo, ele é um processo que tá ok acontecer. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações que começa a passar por um processo de regeneração. Estamos na transição planetária. E é muito provável que isso que eu vou falar, vocês também vão se identificar. Eu já sinto isso muito, a gente tem conversado muito isso dentro dos nossos grupos. Se você já começa a sentir diferenças na sua própria forma de pensar a vida. Olha só, a inteligência espiritual, ela vai tomando conta da gente. O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. E aí eu falo assim, João, o conhecimento patrocina. O que é o patrocinar? Ele coloca um ingresso na nossa mão. Tá aqui o ingresso. Você precisa ir ao show. Agora você vai pegar, você vai botar uma roupa bonita, você vai pegar um veículo, você vai se deslocar até o local do show, você vai experimentar o show e depois você vai voltar com a experiência do show. Ó. Conhecimento, experimentação, vira sua sabedoria. Então esse é um processo, esse é um convite.
aonde nós precisamos do quê? Uns dos outros. Então, eu estou aqui como sua professora, eu estou aqui entregando isso para você. Só que isso não é sobre o que eu leio, o que eu estudo. É sobre o que eu leio, estudo, o acesso aos meus professores, aos meus mestres espirituais e ao que eu estou vivendo no dia a dia, liberando os meus traumas, liberando os meus emaranhamentos sistêmicos e kármicos. E olhando com carinho para os meus valores e as minhas crenças. Porque assim, ó, tem hora que a gente quer dar um próximo passo na vida. A gente quer crescer na nossa inteligência espiritual. Mas eu não quero viver a dor de que a minha inteligência emocional tá me pedindo. Eu brinco, eu falo assim, ó, você quer o próximo passo, mas não quer largar o osso. E a gente precisa ir dando uma folga para largar o osso. Só que esse largar o osso, ele não é um processo de explosão. Ele é um processo, ele pode até ser um processo de explosão, mas ele é um processo de explosão amorosa. Quando a gente dá um lugar a tudo que foi. Eu sou uma pessoa mentirosa, você dá um lugar para isso. Eu sou uma pessoa que eu roubei muitas pessoas. Você vai dar um lugar a isso, porque isso que está em você não está só em você. Eu sou uma pessoa que eu traio muito. Essa traição, ela não é só sua. Ela é parte da sua história. E a gente precisa fazer o quê? Integrar. Por isso que o julgamento não cabe pra gente. A gente não olha para as coisas como boas e ruins. A gente olha para coisas como experiências fundamentais para que nós possamos, dentro de um processo de regeneração, trabalharmos essa nossa questão que em algum momento talvez não tenha sido tão legal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente já evoluiu muito. Muito, muito, muito. Há 100 e tantos anos atrás, pessoas eram queimadas em praça pública. A gente ainda tem muita coisa que a gente não fica sabendo, é claro, né? A gente vive uma guerra. Ah, no nosso país não tem guerra. Isso é mentira. A gente tem uma guerra silenciosa. A gente tem inúmeras facções dentro do nosso próprio país. Tem muita coisa que está acontecendo que talvez a gente nem esteja acessando. E tá tudo bem com isso. Isso não é uma coisa, está tudo bem com isso no seguinte sentido, de que a gente não vai lá mudar isso, mas a gente começa mudando aonde? Em nós. Esse processo é em nós. Então, quando aí o teu projeto como psicóloga, como terapeuta, para você que tem uma loja e você tem lá 3, 4 pessoas que estão trabalhando com você, para você que trabalha com um processo ligado à nutrição, a uma alimentação saudável, para você que é médica, médico, para você que trabalha com a beleza, com a arquitetura. Então, tudo isso traz o quê? Traz beleza para a vida, ó. Ciência, arte e espiritualidade. Então, nós precisamos aprender a olhar mais, termos essa visão sistêmica. O empreendedorismo sistêmico, vocês nunca vão me ver aqui colocando como primordial números. Empreendedorismo sistêmico vai fazer você faturar muito mais. Isso vai sim ser uma consequência. Por quê? Porque o dinheiro é a energia de troca, né? Então, faturar mais é uma evidência dentro da linha dos negócios que aquilo que você está se propondo a fazer, você está se propondo a fazer direitinho. Você está saindo para trabalhar todos os dias. Você está empreendendo, empreender é autoconhecimento. Empreender é dar o que sobra. Não falei esse princípio lá no começo. Empreender é dar o que sobra. E aquilo que sobra em você é aquilo que você já faz bem, que está ligado lá com a sua inteligência intelectual. Agora, quando que o negócio floresce de vez? Quando a tua inteligência intelectual, quando as tuas competências estão ligadas à sua inteligência emocional, que é você aprender sobre todas as dinâmicas ocultas que estão impedindo você de fazer o que precisa ser feito, e aí você começa a ser liberado para crescer dentro da sua inteligência espiritual. E aí aqui você vai o quê? Ocupando o quê? Movimentos de liderança. Movimentos de liderança para guiar outras pessoas dentro do seu processo de despertar. Ale, mas o meu produto não é um produto de espiritualidade, mas não tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com você contribuir com o crescimento das pessoas que chegam até você
Porque a inteligência emocional dela, o campo sistêmico dela, está com muita interferência. Aonde estão essas interferências? Valores, crenças, amor interrompido e lealdades invisíveis, que pode ir atravessar não somente a sua geração, o seu processo ancestral, como para você que acredita, também as suas vidas passadas. Gente, fez sentido esse conteúdo para vocês? Assim, ó, um conteúdo que eu tô pensando há muito tempo se eu trago ele aqui ou não, e eu resolvi trazer, e agora o movimento já começou, tá? A gente já começou, então para você que chegou depois, nós vamos ter, você vai poder assistir a gente às terças-feiras às 11 horas lá no YouTube. Eu vou deixar todas as informações aqui para vocês aqui no Instagram. Me acompanhe aqui também nos stories. E às quintas-feiras nós vamos estar aqui 11 horas. Então, 11 horas, quintas-feiras aqui, através da nossa relação pela caixinha de perguntas, nós vamos formar uma comunidade. Nós vamos formar um movimento, né? O movimento do empreender sistêmico. Esse é o intuito, esse é o nosso objetivo, não só meu, como também dos alunos dentro do Instituto, o time de cuidados do Instituto. A gente tem um time de cuidados que recebe os alunos quando chegam. Então, nós vamos começar esse movimento. A gente tá indo, né? Quem tá aqui comigo, quem tá na mentoria, já tá ouvindo assuntos novos. Então, assim, a gente vai dar um novo passo, né? Um novo passo. Então, às terças-feiras, às 11 horas no YouTube e às quintas-feiras, às 11 horas aqui. Lembrando que é importante a gente ter essa relação pelos stories. Por quê? Porque as perguntas que eu respondo lá vão virar temas, né? Então, a gente precisa estar mais perto, a gente precisa estar mais junto aqui. Escreve aqui pra mim, aqui no... Ó, e se vocês têm perguntas, eu não respondi nenhuma pergunta, eu vou abrir a caixinha de perguntas agorinha, tá? Escreve aqui pra mim o que você leva desse nosso encontro de hoje. O que você leva desse nosso encontro de hoje? Lembrando que live às quintas-feiras agora será das 11 ao meio-dia e lá no YouTube, terças-feiras, de 11 ao meio-dia também, tá? Já deixa esse horário aí das 11 pra nós. O que você leva daqui hoje? Escreve um aprendizado. Escreve um aprendizado do conteúdo de hoje aqui. Deixa eu ver o que alcançou aí no seu coração, no seu cabeção. Foi incrível. Gratidão. Quem perguntou aqui se vai ficar gravado, sim, a live vai ficar gravada. Muito conhecimento, bastante coisa, né? Eu falei, ai meu Deus, será que amadurecimento, a Roberta colocou, será que eu coloco isso aqui tudo em 1 hora? Mas eu acho que eu consegui trazer bem organizado. Com base nesse nosso conteúdo de hoje, o que acontece? Ó, com base nesse nosso conteúdo de hoje, eu vou começar abrindo os conteúdos, tá? Então, eu vou entrar nos 3 elementos, né? Porque dentro dos 3 elementos, nós vamos estar falando sobre produto, nós vamos estar falando sobre força de ação, nós vamos estar falando sobre identidade empreendedora e sobre aprofundamento, né? Quando a gente entra na espiritualidade. Então, o empreender sistêmico, ele abarca tudo isso, né? Ele abarca como você desenvolver melhor as suas competências aí dentro do seu produto, como que você sustenta isso dentro do seu marketing, dentro da sua comunicação, né? E como que você sustenta isso dentro de você, né? Porque se a gente não tá vendo sentido na vida, a gente não tem força para seguir. Querer e não fazer é estar na criança ainda. Isso. Que tem muito mais coisa que não é só sobre a força de vontade. Entendeu, Camila? Porque às vezes a pessoa fala, será que eu sou uma pessoa preguiçosa? Eu não tenho força de vontade? Não, a sua inteligência emocional está completamente abalada, imbuída por traumas, por valores e crenças que não correspondem àquilo que você deseja. Até 95% das nossas ações são inconscientes e você pode estar vivendo grandes emaranhamentos sistêmicos ligados, inclusive, à sua própria vida passada. Estou muito limitada. A fluidez no presente vem com a inclusão de tudo que aconteceu no passado. Com isso eu alcanço o trabalho e o meu propósito diariamente. Ale, consegue? Ale, cheguei no fim. Vai ficar gravada a live, vai ficar gravada. Vou deixar ela gravada agora mesmo. Bom, rigorosamente aqui, às 14 horas, um grande beijo no coração de vocês. Espero vocês terça-feira lá no YouTube, mas espero vocês hoje lá na caixinha de perguntas. Vai ter live sobre inteligência emocional, a Rô colocou. Rô,
Nós vamos debulhar isso aqui. Nós vamos ter tudo que a gente quiser aqui. O que a gente vai precisar? Vamos precisar caminhar juntos, nós vamos precisar colocar em ação, né? Então eu quero ver vocês lá nos meus stories, eu quero pergunta na caixinha, eu quero vocês lá nos comentários, eu quero vocês no direct, eu quero vocês aqui. Tudo que precisar, se vocês também estiverem fazendo a parte de vocês, nós vamos construir tudo isso juntos, tá bom? O que vocês precisam? Pegar o ingresso que eu tô entregando pra vocês e ir até o show. Pegou o ingresso, não foi até o show, não vai funcionar. Beijo grande no coração de vocês e até muito breve.